Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos. Eu espero que você tenha organizado o seu cantinho, preparado o seu livro de história, que agora nós vamos trabalhar com ele. Mas antes de iniciar nossa aula, pessoal, vamos fazer o nosso momento sintonia, agradecendo por mais um dia e pedindo ao Papai do Céu que nos ilumine, nos dê força, coragem e muita saúde para a nossa família. Ok? Vamos iniciar então todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Carmen Sales, rogai por nós. Então, após preparar o nosso coração com esse momento de sintonia, vamos dar início à nossa aula de história. Espero que você tenha higienizado o seu local de trabalho, colocado o seu livro direitinho aí. Nós vamos precisar do livro fino de atividades e o livro de história para continuarmos a nossa aula. Vamos iniciar com a tarefa de casa, correção. Coloque o seu estojo aí, a garrafinha com água. Cuide da sua postura, eu confio no seu trabalho, como eu sei que você também confia na tia Adriana. Combinado? Então vamos lá, meus amores. Nós vamos começar aí a aula de história no dia 13 de abril. Nós vamos iniciar pela correção coletiva do dever de casa. Olha lá, coloquei aí uma imagem bonitinha para vocês, alegrar o nosso dia, alegrar a nossa correção da tarefa de casa. E não esqueça da responsabilidade e do compromisso, o quão é importante a correção da tarefa de casa. Tá certo? Aqueles nossos combinados. Errou? Apaga e faz de novo. Não coloca o xizinho para dizer que tá errado, não. O objetivo da correção da tarefa de casa nós já sabemos. É saber se nós estamos indo no rumo certo, colocando a resposta certa. E se não está certo, a gente dá um passinho para trás, apaga e faz o correto para avançar 2 passinhos para frente. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar com a correção da tarefa de casa da página 24 do livro fino da tarefa de casa, né? Da atividade de casa. Número 5. Em 1960, a capital do Brasil deixou de ser o Rio de Janeiro e passou para ser Brasília. Então, lembra que nós conversamos que passou do Rio de Janeiro e veio para Brasília. Teve um objetivo, não foi por acaso. Qual foi esse objetivo? Vamos lá? Foi de integrar várias partes do país. Não é mesmo, gente? Várias partes do país foram integradas com a capital vindo para Brasília. Vamos lá, letra B. De onde veio a maioria dos trabalhadores que construíram Brasília? Como eles eram chamados? Lembra que quando a tia Adriana explicou a aula, falou que muitas pessoas saíram do Nordeste, do Norte, Nordeste, vieram para Brasília para trabalhar na construção, erguer Brasília do nada e construir essa grande cidade que hoje existe, certo? E como é que eles eram chamados? Olha lá, de onde vieram? A maioria vieram do norte. Como eles eram chamados? De candangos. Você colocou certinho aí? Você acertou? Coloca o certinho, bem bonitinho na letra A e na letra B. Vamos continuar ainda na página 24. 6. Leia a declaração que o urbanista Lúcio Costa deu à revista Manchete em 1974. Gente, olha bem, em 1974, adivinha quantos anos a professora Adriana tinha? Imagina aí, pensa aí, o que vocês acham? Pensaram? Eu vou dizer, eu tinha 1 ano de idade, gente. Olha quantos anos se passaram. A tia Adriana esse ano vai fazer 47. Olha só, eu tinha 1 ano de idade. Quanto tempo não tem dessa entrevista, não é mesmo? Olha o que o urbanista Lúcio Costa. Vocês lembram quem foi Lúcio Costa? Foi o urbanista de Brasília. Nós falamos sobre ele na última aula, nós falamos sobre ele, sobre Oscar Niemeyer, lembram? Sobre o Lúcio Costa. Então, ele foi o urbanista de Brasília. Olha o que ele disse nessa entrevista para a revista Manchete. Digam o que quiserem, Brasília é um milagre. Quando lá fui pela primeira vez, aquilo tudo era deserto, a perder de vista.
apenas o cerrado, o céu imenso e uma ideia saía da minha cabeça. O céu continua, mas a ideia brotou do chão como por encanto. Olha que lindo que ele falou sobre Brasília. Então, o que é assim? Para Lúcio Costa, Brasília foi uma obra milagrosa, pois o governo brasileiro usou dinheiro emprestado para construí-la? A construção da capital foi uma obra relativamente fácil? Vocês acham que foi fácil ou não? A construção da capital não alterou a paisagem do Cerrado brasileiro? O que vocês acham? Alterou ou não alterou com a construção? Brasília modificou completamente a paisagem ao seu redor. O deserto se transformou em uma cidade. Então vocês tinham que marcar qual era a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra D. Desculpem estar aqui, foi na hora, não sei o que acontece quando a tia Adriana passa pra cá, que saem do lugar. Mas é aqui, ó, no quadradinho, letra D. Ok? Coloquem no certinho. Se você acertou, se você colocou outra alternativa, você apaga e conserta. Olha a responsabilidade com a correção coletiva, eu confio em você. Vamos lá? Próxima. Leia o texto com atenção. A origem e a construção. Então vamos lá. A história da Fortaleza dos Reis Magos se confunde com a própria história potiguar. Sua construção foi iniciada no dia 6 de janeiro de 1598, quase 2 anos antes da fundação da cidade de Natal. Após muitas dificuldades e imprevistos e sob constante ameaça de invasores franceses, foi considerada concluída. Projetada nos padrões da época, assemelha-se uma estrela de 5 pontas. Sua posição estratégica permitia observar o oceano, o rio Potegi e as matas vizinhas. Os rios Potegi. Olha lá, gente, como é que ela é feita. O forte, né? A Fortaleza dos Reis Magos. Olha como é que ela é feita. Então fala assim. A fortaleza foi construída sobre os arrecifes e para garantir que o embasamento fosse sólido, foram utilizados principalmente areia, óleo de baleia, bronze e grandes pedras de granito trazidas de Portugal. Olha lá, gente. Potiguar, vocês leram aí o que significa? Rio Grandense do Norte. Arrecifes. Rochedo ou série de rochedos situados próximo à costa ou a ela diretamente ligados. Então vamos lá. O que tinha que fazer aí? Continuando aí na página 25. Sobre o texto incorreto. Não é certo afirmar. O que não é certo afirmar aí, gente? Vamos ver? A letra C. O que levou os portugueses a construir a Fortaleza dos Reis Magos foi a ameaça de invasores franceses. Essa era Gente, a incorreta, desculpem, é a letra D. A Fortaleza dos Reis Magos foi construída nas praias do litoral potiguar com material extraído do próprio local. Não foi, né, gente? Lá, quando a gente volta um pouquinho aqui, ó, se eu voltar um pouquinho, aqui fala, ó, a fortaleza foi construída sobre os arrecifes e para garantir que o embasamento fosse sólido, a base dela fosse muito sólida e não fosse desfazer, foram utilizadas principalmente de areia, óleo de baleia, bronze e grandes pedras de granito trazidas de Portugal. Então, a que não está correta é a letra D. Gente, saiu um pouquinho aqui, viu? Mas é a letra D, por favor. A Fortaleza dos Reis Magos foi construída nas praias do litoral potiguar com material extraído do próprio local. Não, é essa que está errada, tá certo? Letra D. Colocaram certinho na letra D? Vamos lá. Muito bem, terminamos a nossa correção de hoje e nós vamos iniciar nossa aula de agora, nossa nova aula, nosso novo conteúdo de história. Mas antes de começar o conteúdo, eu quero chamar a atenção para vocês para essa palavra aqui. Pensa aí se você sabe o que é migrante. Se você não sabe, a tia Adriana trouxe aqui um significado rápido para você entender, porque nós vamos falar muito disso agora no próximo conteúdo. Eu quero que vocês leiam comigo. Olha só, migrante.
O termo migrante se refere a toda pessoa que muda seu lugar de residência para outro por um tempo indeterminado. Não sabemos quanto tempo. Em geral, o migrante tenta buscar um novo lugar de convivência, por onde as possibilidades de trabalho e o social sejam mais satisfatórios do que o lugar que vivia anteriormente. Olha aí que legal. Prestaram bastante atenção o que é migrante? Então, toda pessoa que muda do seu lugar de residência e vai para outro, com um objetivo, vários objetivos, mas um dos principais é esse aqui, ó. Qual que é? Por onde as possibilidades de trabalho e o social sejam mais satisfatórias. O que é satisfatórias? Melhores. Geralmente as pessoas migram de um lugar para o outro em busca de coisas melhores, né? Ou de trabalho, ou de um lugar melhor para morar, de uma convivência melhor, tá certo? Então nós vamos falar muito sobre imigrante agora no novo conteúdo, e a tia Adriana queria que vocês tivessem primeiro esse significado bem claro na cabeça, desculpem, bem assim, bem claro para vocês iniciarem o conteúdo já sabendo do que nós estamos falando, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então vamos adiante. Assunto de hoje, vamos começar agora. Olha só, migração. O que é migração? Assunto de hoje, migração. Por isso que a tia Adriana trouxe lá a palavra migração e o seu significado. Para você, quando a palavra aparecer, já vinha aí na sua cacholinha, na sua cabecinha. Nossa, tá falando de pessoas que saíram de um lugar em busca de algo, né? De melhoria. Não é só sair, e sim mudar, né? E morar lá por um tempo em busca desse seu objetivo. Então vamos lá. Os fluxos migratórios ocorrem desde o início da história da humanidade. Quer dizer, a migração ela não é de hoje, não é uma coisa nova. Desde lá do começo da história, né? Lá de quando as coisas começaram, que as pessoas migram por um objetivo. Então, fluxo é o movimento, tá, gente? Então, os fluxos migratórios ocorrem desde o início da história da humanidade. Esse processo consiste na mobilidade espacial da população. Mobilidade, movimento, de ir e vir, tá certo? Podendo ocorrer em escala global, nacional, estadual e municipal. Então, quer dizer, o mundo inteiro pode acontecer dentro da cidade, pode acontecer dentro de um país, dentro de uma nacionalidade. Então, essa mobilidade, ir e vir, o fluxo de ir e vir é o que? É a migração. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Fugindo da seca. Aqui, ó. Rumo, ó. São Paulo. Olha só, gente. Seria aqui São Paulo. Olha para onde que ele tá indo. Vamos lá, ver o que acontece. No Brasil, os fatores econômicos são os principais responsáveis pelas correntes migratórias. Então, quer dizer, fatores econômicos, olha aí, busca de uma nova vida, de ganhar dinheiro, de estudar, de mudar a sua vida, olha lá, são os principais responsáveis pelas correntes migratórias. Pois no país existem áreas mais industrializadas, sendo, portanto, mais atrativas para a população. Atrativas é o que, pessoal? É aquilo que me chama atenção. Nossa, aquele prato tá atrativo, tá bonito, eu tô com vontade de comê-lo. Aquele sorvete tá atrativo. Aquele livro tá atrativo quando eu ver a capa. O enunciado, o título do livro é atrativo. Então, atrativo é aquilo que me atrai, me chama atenção. Então, a economia, ó, os fatores econômicos são os principais responsáveis pelas correntes migratórias, pois no país existem áreas mais industrializadas, sendo, portanto, mais atrativas para a população. Então, a indústria chama a atenção da população, porque onde tem indústria gera emprego, gera outras atividades econômicas que faz com que a pessoa vá para aquela cidade, migre do seu lugar que está e vá para outra cidade. Vocês entenderam, pessoal?
Procura aí na cabecinha que tia Adriana falou de imigrante. Lembra? A pessoa que sai de um lugar para o outro. E o que faz ela mudar? O que chama atenção? O que atrai? É o que? A economia. A economia que faz a pessoa ir buscar. É um dos fatores que mais atrai a migração, tá certo? Existem outros. Eu quero morar num lugar mais bonito. É um fator? Mas é o que chama mais atenção? A pessoa muda de uma cidade para outra porque a cidade é bonita? É legal, isso pode existir? Pode. Mas o que chama mais atenção é o fator econômico. Melhores condições de vida, de estudo e de tudo mais. Então vamos lá. No vídeo a seguir, conta um pouco da história de 2 imigrantes. Gente, esse vídeo ele é rápido e bem assim, bem objetivo. Vocês vão entender 2 pessoas, o vídeo vai falar aí de 2 pessoas que saíram do seu local de origem, onde nasceram, e migraram para outra cidade em busca de algo. Eles tiveram um objetivo, os 2. Diferentes, mas eles tiveram. Então dá pausa aí na minha aula e vamos assistir o vídeo. Depois que vocês assistirem o vídeo, tá aqui o link. Rápido, querida, chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho. Olha aí, gente. Olha o objetivo aqui dessa família. O pai falando para a família, né? Para ir rápido, pegar lá o ônibus para sair da cidade onde eles estavam, que eles sofriam com a falta de trabalho e sofriam com a falta da água, que é a seca, em busca de ir para São Paulo. Por quê? São Paulo tem um local para trabalhar, né? Muitas fábricas. Então o que ele estava pensando? Ele ficou sabendo que lá tava bombando São Paulo. Se vão para lá, gente, vamos migrar para lá, né, família? Vamos ter uma vida melhor. Então, dentro dessa família aqui, eles estavam cheios de esperanças de ir para São Paulo e ter uma vida melhor. Ok, pessoal? Então, assistam o vídeo e nós vamos conversar sobre ele já já. Pausa aí e assiste o vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, depois de assistir o vídeo, olha o que aconteceu. No vídeo que acabamos de assistir, os migrantes que saíram do norte e do nordeste foram bem recebidos em Goiás e os 2 conseguiram emprego. Olha só, olha que legal. Então, eles migraram lá do norte e nordeste, de cidades diferentes, e foram para Goiás. E lá cada um teve o quê? Um trabalho diferente. Eles tinham um objetivo, viu lá o rapaz que tinha o objetivo de ser cantor? Ele não alcançou ainda. Pode ser que futuramente ele alcance, mas por enquanto ele não alcançou. Então ele foi trabalhar em outra área, mas ele conseguiu um emprego, não é mesmo? No entanto, parte dos imigrantes não consegue se inserir no mercado de trabalho local, por não possuir mão de obra qualificada. O que é mão de obra qualificada? É você saber o que faz. Então, se você é um pedreiro, você precisa saber daquilo que você faz. Não é só assim, eu quero ser um pedreiro e vou trabalhar com aquilo. Não, mas mão de obra qualificada é isso, gente. É você fazer com qualidade o que faz. Por exemplo, amores, eu quero a mão de obra de vocês qualificada. O que é a qualificação do estudante? Ser um estudante de excelência, mão de obra qualificada. Tá certo, pessoal? É isso, é você fazer o que você está se propondo a fazer com qualidade. Então, muitas pessoas que saíram lá do seu local onde moravam, ele não tinha mão de obra qualificada, ele não sabia fazer alguma coisa com excelência. Mais ou menos só. Então, não pode, ele tinha que ter mão de obra qualificada. Então, o que acontecia? Por não possuir mão de obra qualificada, com vistas a atender o mercado, que a cada instante tornava-se mais exigente e competitivo, esse processo faz que muitos deles passam por diversas dificuldades nos grandes centros urbanos. Então, o que acontece? Começaram a migrar. As pessoas sabiam assim, São Paulo tá bombando, tem muito emprego, vamos pessoal, vamos para lá. E aí encheu a cidade de São Paulo. Mas o que aconteceu? O mercado de trabalho começou a ficar exigente, querendo profissionais com mão de obra qualificada. O que é mão de obra qualificada mesmo, pessoal? Responde aí. Trabalho de excelência.
e isso não estava conseguindo, isso não estava acontecendo. Então as pessoas que migravam da sua cidade iam para a cidade onde tinha emprego, mas ele não tinha trabalho qualificado, mão de obra qualificada, ele estava o quê? Passando por diversas dificuldades. Não arranjava emprego, começava a passar fome, não tinha onde morar, não tinha como alugar um lugar para morar, não tinha como comprar. Então, isso foi uma dificuldade para os migrantes, tá certo? Vamos continuar então. E aí, gente, falando sobre isso, nós agora vamos começar na página 26. A tia Adriana só deu uma introdução para vocês entenderem todo esse processo migratório, para a gente dar início na página 26. Cidades com outras origens. Cidade formada por migrantes. O que é migrantes mesmo, pessoal? Vamos lá, busca aí na cabecinha. Pessoas que saem do seu local e vão para outro local para morar em busca de novos objetivos. Não é mesmo? Lembraram aí? Qualquer coisa, volta no conteúdo, volta no slide da tia Adriana, para vocês terem isso bem claro na cabecinha de vocês. Vamos lá? Então, ó, quero agora, a partir de agora, que vocês já sabem o que é mão de obra qualificada de vocês. Alunos de excelência, atividade bem feita, o estudo diário acontecendo, grifando as partes mais importantes, combinado? Então vamos lá, acompanhem comigo aí no livro de vocês, na página 26. Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, originou-se de um pequeno povoado que em 1986 recebeu o nome de Mimoso do Oeste. Gente, eu já passei nessa cidade, porque eu viajo para o Nordeste de carro e eu passo muito quando eu vou nas minhas férias. Eu acredito que eu já dormi lá umas 3 vezes nessa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade da Bahia. Então, nos anos de 1980, muitos agricultores e pecuaristas do Paraná e do Rio Grande do Sul migraram para lá em busca de quê? Olha aí, gente, busca de vida melhor. O povoado prosperou e em 2000 passou a condição de município com o mesmo nome de hoje. Olha lá, gente, o que é prosperar, gente? É mudar para melhor, prosperar isso. Então a cidade cresceu, prosperou e se tornou o quê? Município. E que hoje ainda recebe esse nome, Luiz Eduardo Magalhães. De lá para cá, é um dos municípios que mais cresce na Bahia, destacando-se na produção de grãos como soja, feijão, milho e frutas, como mamão, abacaxi e melancia. Gente, lá é uma cidade bem bonitinha, Luiz Eduardo Magalhães. O hotel que eu fico lá eu gosto muito, é uma cidade assim bem aconchegante. Quando eu vou de viagem, eu durmo lá. Durmo para prosseguir a viagem de férias, porque a tia Adriana viaja de carro, né? Com toda a família a gente gosta de viajar de carro, vai parando ali, vai parando numa cidade, em outra e vai conhecendo da cultura das cidades. Então, essa cidade, olha aí, a tia Adriana tem até aí no livro para vocês observarem a imagem de Luiz Eduardo Magalhães. É uma vista do município e aí a tia Adriana puxa um pouquinho para a geografia para a gente observar essa cidade aí, como é que foi feita essa imagem, né? É uma imagem como? Tá de cima, mas como é que tá? Eu quero que vocês observem isso também, vocês já podem fazer isso também. Então, gente, eu quero que vocês, aí no primeiro parágrafo, vamos fazer o grifamento? Vamos lá? Marca texto em mãos. Originou-se de um pequeno povoado, né? Originou-se de um pequeno povoado. Grifem, recebeu o nome de Mimoso do Oeste. Ok? Migraram para lá em busca de vida melhor. O povoado prosperou e em 2000 passou a condição de município, com o mesmo nome de hoje. Então, quer dizer, ele tinha o nome de Mimoso, mas depois ficou Luiz Eduardo Magalhães, que até hoje é esse nome. Tá certo? Então, essa cidade ela foi formada por quem?
por migrantes. Por quê? Por que eles foram para lá? Porque lá o quê? Se destaca a produção de grãos como soja, feijão e milho e frutas. As pessoas começaram a perceber que lá eles poderiam crescer economicamente, porque estava tendo muita produção que de lá para cá é um dos municípios que mais cresce na Bahia, por conta do quê? Da produção dos grãos, como soja, feijão, milho, frutas, mamão, abacaxi e melancia. Grifaram, meus amores? Escrevam estudar, por favor. Na página 26, ainda nós vamos falar cidade formada a partir de um garimpo. Amores, vocês sabem o que é garimpo? Pensem um pouquinho. Garimpo, gente, é onde extrai pedras preciosas, tá? É onde se cava, vai no solo e acham diferentes tipos de minério, de ouro, de pedras preciosas, tá certo? Então, formou aí cidades a partir de um garimpo. A cidade de Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, se formou em torno de um garimpo de ametista, pedra preciosa de alto valor comercial. Olha aí, gente. Por isso o nome aí, o nome da cidade, Ametista do Sul. Iniciado nos anos 1930. Além de garimpeiros, muitas famílias de Caxias do Sul, do Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, foram para lá trabalhar na terra. Por que eles migraram da cidade? Essas pessoas migraram dessa cidade e foram lá para o garimpo? Porque elas tinham um objetivo, né? Qual era o objetivo? Melhorar de vida. Elas ficaram sabendo que lá estavam achando pedras preciosas, raríssimas e muito caras. Vamos para lá, porque lá vai ter condições de vida, nós vamos trabalhar e vamos ter uma vida melhor, tá certo? Então, olha lá, o povoado que então se formou foi chamado de Arcanjo São Gabriel. Então, lá no garimpo era uma cidade? Não, mas por conta do garimpo e de tantas pessoas migrarem para lá, ela se tornou uma cidade. O povoado que então se formou foi chamado de Arcanjo São Gabriel. Em 1992, o povoado de Arcanjo São Gabriel foi elevado à condição de município, com o nome de Ametista do Sul. Então, as pessoas vão indo, os migrantes vão chegando, vão trabalhando, vai se formando o quê? Um povoado. E depois de muito tempo, esse povoado se torna o quê? Município. Ele se torna município, porque é tanta gente trabalhando, fica de um tamanho assim, com tanta estrutura, que ele se torna um município. E esse município de Ametista do Sul, ele foi formado a partir do quê? De um garimpo. Muito bem. Vamos lá. Olha lá. Agora nós vamos para a atividade na página 26. Vimos a formação de algumas cidades brasileiras. Agora vamos estudar um pouco sobre a sua cidade. O nome da nossa cidade qual é? Brasília, né, gente? Escreva aí o nome da nossa cidade, Brasília, por favor. Olha lá a mão de obra qualificada dos meus estudantes queridos do coração. Quero de excelência. Escrevam. O nome da minha cidade é Brasília. Pesquise na internet, livros, jornais ou revista, a sua cidade se formou. A cidade de Brasília, a partir de um pequeno povoado como São Vicente, em torno de um forte como o Rio de Janeiro, a partir de uma decisão do governo como Brasília, já tem a resposta aí, né, gente? A partir de um pouso de tropeiros como Castro do Paraná, de um modo diferente dos citados, já está a resposta aí, né, gente? A partir de uma decisão de quem? Juscelino Kubitschek, de um governo, de trazer Brasília, de trazer do Rio de Janeiro para Brasília, para ela ser a capital, com um objetivo. Tinha um objetivo, não é mesmo? Qual era o objetivo? Qual era mesmo, pessoal? Integrar o quê? Integrar todo o território, não é mesmo? No centro do país. Vamos lá, olha lá, nossa cidade se chama Brasília e a resposta é a partir de uma decisão do governo como Brasília. Página 27. Então, pessoal, na atividade 2 fala o seguinte:
Caso sua cidade tenha uma origem diferente das citadas anteriormente, pesquise e conte como ela se formou. Nós já falamos, a nossa cidade é Brasília, falamos várias vezes como é que Brasília foi criada, que ela foi planejada, não é mesmo? Você não vai precisar fazer. O que você vai precisar fazer? A número 3, colhe uma foto da sua cidade ou desenhe. Eu prefiro que você desenhe, mas você que sabe. Cola uma imagem aqui, da onde você quiser de Brasília, ou faça um desenho bem bonito. Combinado, pessoal? Conto com o capricho de vocês. Fazer direitinho, o contorno com lápis de cor preto, fazer o desenho, vai ficar bem legal. Tudo bem? Muito bem. Então, por hoje nós terminamos e a atividade de casa hoje de história será a seguinte: pesquise em livros e jornais e revista ou na internet uma reportagem sobre a história de um migrante. Escolha, veja, pesquise. Se você não tiver como imprimir, não tem problema. Copie um trecho sobre uma história de uma pessoa ou peça para alguém da sua casa, se você conhece alguém, a vovó, liga para a vovó que não morava, veio para Brasília, não sei, ou foi para outra cidade e escreva no seu caderno. Recorte e cole no seu caderno. Aqui a tia Adriana está falando recortar e colar se você vai fazer a impressão. Se você vai copiar, não tem problema também, pessoal. Quem está com problema de impressora aí, não se preocupe com isso. Faça um parágrafo, copie com a sua letrinha, combinado? Você não pode esquecer do que? Do cabeçalho e da margem. Eu conto com o trabalho de vocês e, pessoal, volta lá no conteúdo. Releia o que nós trabalhamos, tá certo? Deixe o estudo diário em dias. Converse com o papai e com a mamãe sobre o que você está estudando, que é uma forma de você estudar também. Posso confiar em vocês? Beijinho no coração e até a próxima aula de história.